Boa tarde, começando o programa Joinville Urgente. Deixa eu fechar a camisa aqui, né? Senão a gente parece bicheiro. Senão vai parecer que tô fazendo o jogo do bicho. Agradecer a todo mundo, primeiramente, a audiência da semana passada. Sexta-feira, agradecer a audiência sexta-feira, somando o Facebook com o YouTube, deu mais de 100 visualizações. A gente não pode reclamar da audiência aqui. Nosso programa está com credibilidade, é um programa que fala a verdade sobre a cidade. Aqui não tem, como eu falo sempre, né, Sagui? Aqui não tem frescura. Aqui a gente não é boca alugada, aqui ó, não recebemos grana da prefeitura para falar bem, né, da gestão municipal. Aqui o patrocínio é privado. Então estamos tranquilos, né? Hoje está um dia bonito, um dia de sol. Quem quiser entrar em contato, hoje vai ficar prejudicado o telefone, porque temos um convidado, mas pode comentar no Facebook, no YouTube. Hoje a gente vai estar com o professor Israel Gonçalves. Ele é professor de História, Ciência Política, vai se apresentar depois. Vai falar sobre o conflito Israel-Palestina, um tema que está na mídia. Tudo tranquilo, Sagui? Como é que tá? Boa tarde a toda a galera que está assistindo nós aí. Fique ligadinho na tela ali, né, doutor? Fique ligadinho na tela aí, pessoal. Que agora é Joinville Urgente, comunicação com Osman Lincoln. O nosso convidado, o professor Israel, né? Vai ter polêmica, vai ter conversa, vai ter debate. Se quem quiser se inscrever, né, doutor? Isso. Pode se inscrever no canal do YouTube. O Facebook, né? Canal do YouTube, a gente está com cada vez mais inscritos no canal do YouTube. Então, quem estiver vendo o programa pela primeira vez, vai lá no RLC Comunicações no YouTube e se inscreve. Isso. E coloca para seguir a página também no Facebook. Isso. Dando uma boa tarde a todos os amigos que já estão ligadinhos na tela aí. O pessoal tá ligado. Né? Agradecendo primeiramente a Deus, em primeiro lugar. Agradecendo o seu Israel, professor aí, que está conosco aqui, né? Obrigado, professor, que está conosco aí. Né? Obrigado, Arthur. O Arthur que está já se comunicando aí. Tem que mexer no fio do teu microfone aí. Aqui é tudo ao vivo. Aqui não tem frescura. Aqui não tem frescura, né, doutor? Mexe no fio aí. Pega no fio aí, sabe? Tá ruim? Tá ruim esse microfone aí. Mas não tá pegando som, será? Som. Tá pegando. Não, tá pegando, não precisa testar não. Pode falar. Pode falar. Agradecendo em todas as partes aí, das pessoas que estão nos ouvindo aí. E tá conosco aqui. Pode falar, professor Israel. Se apresenta aí, professor. Se apresenta aí. Isso, então, bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo aí pelas redes sociais, né, esse novo canal aí de comunicação que acredito, né, que em breve será, né, aí, assim, no mínimo aí o canal mais assistido de Joinville, porque eu já vi aqui o professor Juliano, né, ao qual agradeço pelo fazer o contato aí contigo, né, doutor Ricardo. Fazer a intermediação. Isso. Então, eu vejo que só tem pessoas aí que conhecem muito, né, que estão vindo ao programa, então isso espero que deixe o programa cada vez mais rico para o debate, para a diversidade e agradecer, né, também aí o aceite. A gente combinou isso rapidamente, né, e já estamos aqui. Então, eu sou professor, né, de História, também de Ciência Política e na área do Direito, e agradeço a todos os alunos que vão assistir, né, a minha esposa, todo mundo que está aí ligado conosco. A gente tem um grupo que estuda também Direito Internacional e Conflitos Mundiais, então esse grupo é bem bacana porque tem muita participação e tem muitos estudos, né? Eu acho que essa é a ideia de trazer aqui, né, o que tem de estudo, o que tem se pensado no conflito Israel-Palestina ou Israel-Hamas. A gente tem que começar a aprofundar e entender um pouquinho melhor esse conflito que a gente chama de guerra sem fim, né? Ô professor, primeiramente você se apresenta aí no seguinte sentido, tu é professor de Ciência Política? Isso, eu sou História também? Isso, eu sou professor de Ciência Política na Faculdade Inesa, no curso de Ciência Política, no qual também dou aula para o curso de ADM, Gestão da Produção e Contabilidade. E no estado dou aula numa escola que eu amo muito, que é muito legal também, que eu gosto, que é lá no Jardim Paraíso. A diretora Helena é excelente, cara. Uma escola pública de ponta. Por coincidência, o nome é do tio do Osman. O Osman que é o dono da rádio da RLC Comunicações. Olha, né? É ex-deputado, né? Najib Zata. Sim, deputado Najib Zata, né? Olha, coincidência, porque nada disso foi combinado. Isso que eu falei, coincidência, né? Nem sabia. Então, interessante isso. O Najib Zata tem vários laboratórios, tem quase 1000 alunos ou 1000 alunos, é uma escola gigante. A Inesa também é uma escola que está crescendo, né? E uma faculdade que está crescendo com muita credibilidade, com muito conteúdo. Então, são duas instituições que eu gosto muito de trabalhar. Eu sou graduado em História e Administração
Meu mestrado é em ciência política, né? Eu estudei missões e paz, né? Relações internacionais. E meu doutorado, estou terminando ele na área de ciência política e sociologia também, mas eu estudo o mercado editorial, né? Eu estudo uma outra coisa, não relações internacionais, mas as relações internacionais, os conflitos mundiais, é algo que eu gosto de estudar, é algo que eu tenho paixão, assim, né? E até criei um grupo informal de estudo, onde tem uns 20 colegas que debatem, conversam sobre essa temática. Então, assim, eu acho que o mais importante é, né, eu sou pai da Luísa Aurora, né, minha filhinha que tem 3 anos, né, e eu adoro falar e saber que ela está assistindo, né, ela está indo quase para a creche agora, horário né, de ir pra creche. e falar em criança sempre é bom, porque talvez uma das temáticas que a gente vai nortear aqui de forma explícita ou implícita são crianças, né. Sim. Ô, professor, é o seguinte, esse conflito aí, eu ouço há muito tempo, né, a gente vê há anos aí que tem esse conflito, na verdade já vem de séculos, né? Sim. Explica melhor pra gente. Alguns falam que é um conflito político, outros falam que é um conflito religioso, né? Ou um misto dos dois. Explica aí pra gente esse conflito, de que natureza ele é, né? Sim. Israel-Palestina, né? O conflito, né, ele já existe há muito tempo. Aliás, tem até um livro que eu posso indicar aqui, chama Ocidente versus Islã, né, de um historiador, Walter Schilling, que ele vai falar sobre Ocidente versus Islã, né? Então, o conflito entre o mundo islâmico e, no caso específico, o mundo árabe, ele já vem aí há muito tempo, né? Século XVI, XVII, XVIII, XIX, né? A gente vê o Ocidente invadindo regiões do Oriente, né? As regiões do Oriente se expandindo. Ocidente, para ter ideia, o Império Otomano quase dominou, né, Viena, né, no centro ali da Europa, né, ao contrário, os russos já tomaram boa parte ali do norte da Pérsia, né, que não são árabes, né, mas são muçulmanos. Então esse conflito, o conflito entre Ocidente e Oriente não é de hoje, né? Alguns especialistas chamam isso de choque de civilizações. Mas no caso específico de Israel, a gente tem que pensar num contexto, primeiro, final da Segunda Guerra Mundial, que é em 45. Ali, entre 44 e 45, vai se descobrir algo que é chocante, que é o Holocausto, que é o extermínio, né, o genocídio de judeus. Então esse é um ponto pacífico. Durante uma interrupção aqui, só falar para o Jefferson, mandou um comentário no YouTube aqui, podemos fazer perguntas ao entrevistado de hoje? Claro, Jefferson, pode mandar comentário no YouTube aqui, a gente lê. Aqui no programa a gente lê todo tipo de comentário, programa interativo, né? Então pode mandar pergunta. Sim. O Jefferson Santos mandou um comentário aqui. Obrigado, Jefferson. Então o que acontece? Falando do extermínio, né, dos judeus. Né? Isso. Então, ao mesmo tempo, estava ocorrendo já desde 1897 o movimento sionista, na verdade é um movimento nacionalista, né, no qual reivindicava um território para o povo hebreu. E esse território foi escolhido na Palestina. A grande questão é que esse movimento nacionalista, né, pedia a região da Palestina porque nomeava aquela região como sua, né, tendo em vista a sua história, né, eles saíram do Egito, foram para Canaã, então toda essa região a gente chama de Palestina hoje. Palestina foi um nome dado do Império Romano para aquela região, para contragosto dos hebreus, porque Palestina significa os filisteus, né, os filisteus inimigos dos hebreus. Então, tanto é que fala até povo palestino, mas na verdade é um povo árabe que está no território palestino, né? Então, o movimento sionista, né, reivindica essa região. E é feito um acordo ali na ONU a partir de 45, na verdade de 39 já começam a ter acordos, né, até 45 para se achar esse local é a Palestina. O grande problema é que já tinha, né, vários povos árabes ali, né, já tinha um povo árabe, né, e esses povos que ali não são também um só, né, tem várias, né, descendências, mas o que acontece? O povo árabe da região não quis o acordo. Por quê? Porque o acordo da ONU, ele era tripartite, ou seja, ele transformava o território palestino em 3 regiões, né? Faixa de Gaza, onde a gente já está ouvindo falar, a Cisjordânia, né, e a Galileia. Enquanto o Estado judeu ficaria mais ao centro e ficaria ao centro para o Mediterrâneo, tendo as terras férteis. Claro que a gente não dá a dizer que os palestinos não tinham ali brigas também entre eles. Por quê? Tinha uns que sim, outros que mais queriam, mas qual era a grande questão? Não houve acordo. Então, quando o Estado judeu
é criado, né, em maio de 48, já no outro dia, dia 14, dia 15, né, os povos árabes da região, né, que é o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano, né, atacam, né, em especial Síria e Egito, atacam Israel, né, tendo em vista então que a gente chama isso de Resolução 181 da ONU, que foi que criou o Estado de Israel, com essa fronteira tripartite dos palestinos, certo? Então, tinha 3. Quando acontece essa primeira guerra, que a gente chama a Primeira Guerra Árabe, né, judaica, o povo de Israel ali, né, o povo hebreu, ele domina regiões acima dessa fronteira pré-estabelecida em 45. Então, em 46, Israel já domina. Posteriormente, em 56, acontece uma outra guerra por causa do Canal de Suez. E nisso o povo palestino já começa a ficar disperso. Ele chama a grande catástrofe, né? A Nakba, que é o seguinte, em torno de, não se sabe, né, o exato, mas a gente tem de 500 mil a 1 milhão de pessoas que viviam naquela região da Palestina, foram espalhadas pelo mundo árabe. E em 56, o Nasser, que era um nacionalista egípcio, ele fecha o Porto de Suez. O Porto de Suez, para quem não sabe, é o principal canal entre, né, o Oriente e o Ocidente. Eles falam canal de Suez, né? Isso, canal de Suez. Sim. Isso. E vai nacionalizar esse canal. Lembrando que tanto a região da Palestina quanto aquela região ali do Suez era da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, quando ganhou a Primeira Guerra Mundial, ficou com aquela parte da Palestina, a França ficou com outras regiões, então era é uma questão dos ingleses, né? Anglo-francês. E os ingleses e os franceses, obviamente, não gostaram do canal de Suez nacionalizado, porque o canal era da Inglaterra. Então, houve uma frente militar, né, no qual Israel participou e tomou o deserto do Sinai. E tomou a região de Suez, provocando mais guerras ainda. Aí houve um acordo, né, no qual o Egito assumiria novamente o canal de Suez, porém, né, Israel ainda dominava várias regiões ali da Palestina. Depois disso vem a Guerra dos 6 Dias, né, aonde eu vou falar já. Que é de 67, 56, aí vem a outra guerra, 54, né, aí vem a Guerra de 67, que é a Guerra dos 6 Dias, no qual tanto o Nasser quanto a Síria, né, tanto o Egito como a Síria, tentam invadir outros países árabes. Israel estava com um exército gigante, mas Israel contra-ataca, né, de forma muito estratégica e acaba com toda a aeronáutica egípcia e ganha mais território ainda. Em 73, né, é uma outra guerra que é de longe, né? Yom Kippur, né? Né? Vou falar também. Isso, essa guerra, ela também traz vitória para Israel nessa quarta guerra e a partir daí se tem uma nova estratégia que é importante a gente falar. Então, ou seja, 4 grandes guerras, né? Nessas 4 grandes guerras, 3 com vitórias explícitas de Israel. Então, o Egito, né, quando morre o Nasser, né, e entra um outro presidente egípcio, eles resolvem fazer o seguinte: olha, não dá mais de fazer guerra, nós vamos fazer via diplomacia. Israel faz um acordo com o Egito, onde reconhece o Israel como Estado, e Israel devolve todo o deserto do Sinai para o Egito. Esse é o primeiro acordo, em 73 para 77 aí, né? E nesse mesmo tempo está acontecendo, né, a crise do petróleo, onde o mundo vai entrar numa inflação gigantesca. E tanto é que o Egito é expulso do mundo árabe, né, da Liga Árabe, né? Ele fica meio isolado. Depois outros países vão começar a se tornar países que vão reconhecer Israel. Então, de 73 em diante, se começa a pensar o que fazer com a Palestina, que todo mundo ali na Palestina ou está sofrendo ali na faixa de Gaza, pressionado por Israel, nessas grandes guerras, ou na Cisjordânia estão espalhados. Para ter ideia, tinha 1 milhão de pessoas na Jordânia, de palestinos, árabes palestinos. Sim. E houve um conflito com o rei da Jordânia, e esse 1 milhão foi expulso para o sul do Líbano, onde tem o Hezbollah hoje. E de lá se criou... Hezbollah, né? Isso. E de lá se criou a OLP, né? Já existia na Jordânia, mas ela se firmou na OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, no qual, né, se fez vários ataques terroristas contra Israel, e porque eles tinham a ideia da mente da luta armada, né? Eles não tinham a mente aberta ainda para pensar qual era a melhor estratégia. A melhor estratégia era luta armada. Luta armada, né? Então, porque o Egito, vejam,
o Egito, desde que fez um acordo com Israel, né, ele sofreu vários processos internos, golpes contra golpes, mas não teve mais guerra, né, assim com Israel. Então isso é algo importante. Ele manteve a integridade do seu território, os palestinos não. Então, o que acontece? Na década de 80, em 77, acontece o que nós chamamos de intifada, que isso é importante, porque os grandes países árabes não conseguem ou não conseguiram, né, retomar os palestinos para a sua terra originária e, ao mesmo tempo, perderam terras. A Síria perdeu as colinas de Golã, né, o Líbano no sul perdeu o território, né, a Cisjordânia está cada vez menor, a faixa de Gaza também, mas Jordânia e o Egito mantiveram seus territórios. Então, o que acontece? Em 87 ocorre a intifada, que é a revolta do povo palestino, que aí foi uma grande guerra, mas que a gente pode dizer que também foi um massacre, porque os jovens, olha só, de 87 a 48 tem em torno de 39 anos. Pois é, só me permitam fazer uma interrupção aqui. Quero agradecer a nossa audiência, está excelente, tanto no Facebook como no YouTube, é a prova que o assunto interessa as pessoas. Tá dando mais audiência que o Sagui falando baboseira durante a semana aí. Que o Sagui discutiu política e falamos, dando mais audiência aí, porque o pessoal se interessa, né? Sim. Esse convite tá na mídia, né? Sim. Então, não, volta lá, desculpa, só pra fazer o registro, porque o pessoal tá assistindo, né? Tem um monte de comentário aqui, eu vou ler. Só vou esperar que tu terminar, depois eu leio os comentários. Porque é longo o negócio, mas tô terminando. Não, mas é longo. Tentando resumir o máximo, não, né? Mas o conflito é complexo, né? E meus colegas, professores de história, né, tem que entender que aqui o tempo é curto, né? Mas assim, tem vários itens aí importantes. Né? Por exemplo, o papel da Arábia Saudita, que sempre foi anti-União Soviética, né, pró-Ocidente, e a gente está no meio da Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria influencia demais esse processo. Você está falando de 87 da intifada, né? Isso. É a primeira intifada. Isso. Então, a primeira intifada, ela é palestinos tentando jogar pedra no exército de Israel, que está... Então, Israel é uma força ocupante na região da Palestina, e nisso, o exército de Israel, os policiais de Israel, matam vários jovens, e até relatos de crianças mortas. E isso gerou uma revolta muito grande. Quem era o comandante, né, da Organização da Palestina, a OLP, que se tornou um partido político, né, que é o Fatah. A OLP e o Fatah eram coisas diferentes. Houve uma fusão lá no Líbano, na década de 70. E a OLP, junto com o Fatah, determinou que essa é a luta armada, mas começaram a fazer um movimento político. E esse movimento político fez com que a intifada se tornasse algo, assim, incontrolável, mas ao mesmo tempo... começou a se questionar qual o papel dessa organização para realmente libertar a Palestina, né, do povo hebreu. Então, o que surgiu nesse tempo? Né? Porque o Yasser Arafat era muito acusado de corrupção. Eu já ia perguntar isso. A OLP é o partido do Yasser Arafat. Isso. E o que acontece? Ele já morreu, então hoje é o Mahmoud Abbas. E o que acontece? O Arafat estava sendo questionado se realmente ele queria um povo palestino livre. E nisso, um grupo, que aí é importante, né, que é um grupo ainda hoje, é difícil saber o grau disso hoje, que era um grupo que começou a ajudar os palestinos na faixa de Gaza e começou a criar escolas, centro comunitário, fazer um monte de benefícios, benesses, né, para o povo da faixa de Gaza. E esse grupo chama Hamas. E o Hamas, então, surgiu em 87 por esse caldo de revolta do povo palestino contra o seu comandante, né, a OLP, que, a princípio, segundo eles, né, isso tem matéria, já não fazia nada e estava sendo acusado de corrupção. Era um grupo dissidente, né? É um grupo que é divergente da autoridade palestina. O grupo pegou e se revoltou e criou... Isso. Né? E que tem na sua carta de fundação realmente a ideia de acabar com o Estado de Israel, né? Por quê? Porque para eles, né, o Estado de Israel, historicamente, não tem como negar, é a força ocupante ali do território. Porém, legitimado já, né, já está ali, já construiu. Mas o Hamas, ele sai de 87, ele tem uma influência na segunda intifada, que é em 2000, que é de 2000 e 2004, que Israel vai atacar Gaza, não é a primeira vez que Israel corta água, corta luz e ataca. Eu queria fazer uma pergunta. Quem corta, porque tem duas, né? Quem corta água, luz, é Israel ou é o Hamas? Porque tem duas versões. Eu tenho para mim que é Israel, mas tu que está mais por dentro pode dizer.
É Israel ou Hamas? Tem gente que fala que é o Hamas, eu não acredito. O Estado de Israel que controla toda a entrada, porque geograficamente Gaza está cercada pelo Mar Mediterrâneo, ao norte por Israel, né, e ao oeste por Israel, e no sul tem uma pequena fronteira com o Egito que está fechada. Mas o que a gente pode falar de forma firme, né, assim, sem dúvida, que Hamas ele é um grupo, ele não sei se você sabe também, mas ele é um canal de TV, né, ele é um canal de TV. Não sabia disso. Ele é um grupo de assistência social, mas se torna um grupo terrorista. Por quê? Porque ele vai usar. Tanto é que a segunda intifada em 2000 começa quando um membro do Hamas se explode, né, um homem-bomba, e mata 3 jovens israelenses. Né? Então, ou seja, ele pratica o ato de terror, né, em vista do que ele não tem mais apoio internacional, nem mesmo dentro da Liga Árabe, de forma efetiva. Tudo acaba se desvirtuando, né? Isso. O Hamas ele começou então como um grupo de assistência social, mas hoje claro que é um grupo terrorista. Sim, o que eles fazem não dá para defender, né? Com certeza. Matar criança e sim, não sim. defender. Isso. Mas agora cortar água, luz, então, com todo o respeito, é uma sacanagem. Isso, mas o que acontece? Né? Assim, é abominável o que o Hamas fez e faz, né? Porque o Hamas também faz o quê? Né? Isso não é de hoje. Ele se infiltra no meio da população e usa a população como escudo humano, mostrando que, nesse argumento que é conhecido, né? O próprio Israel acabou de divulgar uma imagem de foguetes do Hamas entre prédios da ONU, né? Então, ou seja, isso é notório e público. Então, o Hamas, né, tem que, do ponto de vista de um grupo terrorista, tem que ser eliminado. Aliás, quanto menos grupos terroristas existir no mundo, e o que o Hamas fez a 7, né, de outubro, não apenas é mais que um ato de terrorismo, é um ato abominável, é contra os direitos humanos, é um crime contra a humanidade, é tudo que a gente pode dizer de ruim dentro de uma legislação, dentro da civilidade, dentro da moralidade. E até acredito que o Hamas espera e esperava um contra-ataque de Israel. Então, Israel, como Estado legitimado, né, pela ONU e por vários países, inclusive pelo Brasil, tem o direito de autodefesa. E isso nunca foi questionado. Nunca vi ninguém, nem o Hamas vai dizer que não é direito de Israel contra-atacar. Porque eles esperam contra-atacar. Tu ataca, tu vai esperar contra-ataque. Então, assim, dizer, mas Israel tem o direito de se defender. Óbvio, ninguém, eu falo assim, não vi nenhum discurso de pessoas sérias dizendo que Israel não deve contra-atacar. Eu também nunca vi alguém falar que Israel não pode se defender. A questão é como essa defesa é feita. A proporcionalidade. Matar inocentes também, né, como Israel, né, então o que acontece? A partir do dia 7, né, com o abominável ato terrorista do Hamas, o que acontece? Israel demora 20 horas, então mostra assim uma paralisia nunca vista no Estado de Israel por uma questão assim tão complexa, né? Então aí o Netanyahu, que também é um outro cara que a gente tem que pensar um pouco sobre ele entra ao poder pela segunda vez em 2009, está no poder até hoje, né? Explica para o pessoal que está assistindo, tem gente que não sabe quem é o Benjamin Netanyahu. Isso, o Netanyahu, ele é o chamado o premier, né, o primeiro-ministro de Israel. Israel, diferente do Brasil, não é bicameral, lá não tem Senado, lá é só uma Câmara, né? E essa Câmara tem um Senado, é só a Câmara deputados, digamos assim. É 100 e poucos parlamentares, né? Não é 513 no Brasil. Isso. E a maioria é uma coalizão de direita e extrema-direita em prol do Netanyahu. O Netanyahu, antes, ele estava com um filme bem queimado, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele aprovou uma lei, né? Ele é acusado de corrupção e tudo indica que ele vai ser condenado. Antes de acontecer o dia 7 de outubro, Netanyahu estava com os dias contados. E tem um processo grande, né, de corrupção, né? Isso, se vocês pegarem, eu estava acompanhando várias manifestações. Nas aulas de ciência política, eu falei, olha, a gente estava estudando Estado, né, unitário, né, Estado composto, né, e discutindo essas questões de forma de Estado. Eu falei, olha, Israel está transformando em um poder quase unitário, num poder centralizado. Por quê? Porque o Netanyahu domina a Câmara, né, e fez uma lei que as decisões do judiciário não valem se ele não quiser. Ele pode vetar a decisão do judiciário. Ou seja, se o cara está sendo julgado pelo judiciário e ele tem o poder de anular a sentença do judiciário, então ele está criando uma autocracia, né? Claro, ele então pode anular, passar por cima do judiciário. Isso, então estava discutindo... Obrigado pela nossa audiência no YouTube, tá excelente, ó. Quem puder, hoje, compartilha, né? Nossa audiência nunca teve tão boa. Tá no YouTube ao vivo, tá excelente. Joia. Então... compartilhem nas redes, compartilha, né? Se inscreve no canal do YouTube, quem está vendo o programa pela primeira vez, né? Comentem, né? Então, o que acontece? Israel
Netanyahu, ele já estava num desgaste. Então, o que ocorre? Né? Isso não, o povo de Israel já estava contra Netanyahu. Então, isso deu a chance agora para ele reviver nesse processo, vamos dizer assim. Né? E Israel pode muita coisa. Perante o direito internacional e a consciência e a civilidade, ele não pode tudo. Então, o que acontece? Quando ele vai optar, né, por atacar o Hamas, que é legítimo, assim, ó, ninguém aqui, né, de bom senso vai dizer assim, olha, Hamas ataca e mata 1.300, 1.400 mulheres, crianças, homens, até soldados, né, matou, assassinou, né, violentou. Isso não dá para dizer que não, né? Violentou. Não é loucura. E tem que ter uma resposta contra isso? Tem que exterminar esse grupo? Por que não? Né? Estão em guerra. Podem fazer comentários aqui, perguntas no YouTube aqui. Guerra é guerra, infelizmente. Acontecer. Agora, qual é o papel do direito internacional e dos direitos humanos? E o meu papel aqui, eu acredito, é o seguinte: não tem, e eu choro internamente por causa disso, porque não tem mais como reparar o que o Hamas fez, no sentido de trazer à vida 1.300 pessoas, crianças mortas, brasileiros mortos. Muita gente, né? Não tem como, cara. Eu queria chegar assim e falar, cara, Hamas, pensa que tu está fazendo. Não tem como, não tem. Conversar com eles Exatamente, um grupo terrorista, uma das características do grupo terrorista é responsabilidade internacional. E tu não negocia com o terrorista, né? E responsabilidade, pelo jeito, até local. Então, eles são irresponsáveis pela essência, porque eles são terroristas. Mas nós podemos dialogar com o Estado racionalizado, com o Estado burocratizado, com o Estado que, de certa forma, tem um entendimento do que é a legislação internacional. E compreender o seguinte: desde a década de 50, né, isso está muito claro com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, está muito claro com o Tratado de Londres, né, com o Tribunal de Nuremberg, com o Tratado de Roma de 98, com o Tratado de Genebra, com os tratados sobre guerra, que usar a população civil, e o Hamas faz isso também, como escudo humano é abominável. Mas usar a população civil como manobra de ataque também é abominável. Então, qual é o ato mais desesperador aqui? Que é o seguinte: hoje, a gente vai ter 1 hora de programa. A cada 15 minutos, o governo israelense mata uma criança palestina. Mas sem tamanho. Mas por que eles matam? Porque eles cortaram a água, a energia, a luz de um lugar fechado, que é a Gaza, que alguns analistas chamam de apartheid a céu aberto, que seria a Gaza. E o que acontece? Ele faz isso, então ele vai atingir o Hamas? Acredito que sim, mas o Hamas, estima-se de 2,3 milhões de pessoas que tem na faixa de Gaza, 40 mil são do Hamas. Talvez esse número seja superestimado, talvez não, a gente talvez nunca saiba sobre esse número exato. Mas que seja 100 mil para 2,3 milhões, tem uma diferença muito grande. Então Israel fala o seguinte: olha, pessoal da faixa de Gaza, que está ao norte de Gaza, sem água, sem combustível, sem energia elétrica, vocês têm que fugir do norte de Gaza, que é uma região menor do que eu acho que o centro aqui de Joinville, tem 370 quilômetros, 360, eu acho, quilômetros quadrados Gaza, é bem pequeno com relação aos países aí, às regiões do mundo. Vocês têm que sair do norte, falando hospitais também tem que evacuar todos, sair todos, e tudo para o sul. Mas como que tu vai fazer isso? Tu não tem como meio de transporte. E como que tu vai tirar um paciente, né, que está lá, seja ele por causa da guerra ou de outras questões crônicas, ou uma criança que está nascendo com algum tipo de problema, sair do hospital, se não tem ambulância para levar, se não tem carro para levar, se não tem água para beber, se não tem nenhum remédio. Da mesma maneira que matar criança, fazer o que o Hamas fez indefensável, agora, como eu digo, cortar comida, cortar água, luz. Sim. O Osman aqui no programa, acho que foi da semana passada, não lembro se de quinta ou sexta, ele falou bem dessa forma: cortar água, luz é coisa de filha da puta, mas é uma coisa absurda. Né? Fazer isso aí não dá para aceitar. Da mesma maneira que o Hamas faz, também a gente não pode aceitar. Israel também, a gente sabe que está fazendo uma coisa que não dá para defender. O problema é que dentro, né, assim, das questões da moralidade, né, a gente é inaceitável, porque assim, Israel, com todo o seu direito de autodefesa, tem capacidade técnica, né, e tem tempo para fazer algo mais cirúrgico para exterminar o Hamas. Localizado, né? Mas assim, ó, a questão do Hamas, meu querido, e todo mundo que está ouvindo, não é que... Vou dar um exemplo, 2 rápido.
É muita coisa, mas Então assim... pode dar os exemplos que eu vou ler os comentários aqui, Tá. vou ler no YouTube e no Facebook, mas pode dar o exemplo primeiro, depois eu vou ler o pessoal que tá comentando aqui. Contra o ato abominável, né, do Talibã, que, né, Al-Qaeda, que jogaram 4 aviões nos Estados Unidos e matou também mais de 3 mil pessoas, as Torres Gêmeas, o George Bush fez a guerra contra o terror. Invadiu o Afeganistão e invadiu posteriormente o Iraque em 2003. Então, em 2001, o Afeganistão em 2003. Veja, para acabar com o terror, para acabar com o terrorismo. Veja quem está no poder no Afeganistão hoje. A volta do Talibã, da Al-Qaeda. Veja o que é o Iraque hoje. Dentro do Iraque, a confusão que os Estados Unidos fez, criou o ISIS, que é um outro grupo terrorista que está gerando uma guerra civil lá na Síria. Eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas eu sempre disse, o Saddam, querendo ou não, né, ele era um canalha, um genocida um também, genocida, né? Era um cara do mal. Só que é o seguinte, o Saddam, querendo ou não, ele controlava, e tu me corrija se estiver errado, ele controlava os grupos dissidentes lá no Iraque. Depois que ele morreu, daí virou uma festa. Então, mataram ele, na verdade. Então, qual é a lógica que eu quero chegar? Que essa lógica de que o terror se acaba com o terror, o massacre com o massacre, em vias de regra, parece salutar para a política oportunista. Do ponto de vista histórico e do direito internacional, não tem exemplo do contrário, que isso dá certo. O Hamas, como que tu acaba com um grupo terrorista? Assim como que tu acaba com qualquer corrupção em qualquer lugar. Armas, por exemplo, acaba com o financiamento. Quem financia o Irã? Irã, Catar, né? Isso é um exemplo muito claro. Então, se tu deixar o Hamas tanto é, e aí os ouvintes busquem no Google, o Hamas não está na faixa de Gaza mais. Ele está no Catar. O comandante, o inominável comandante do Hamas, ele está no Catar comendo uma boa comida nesse momento junto com o staff dele. E de lá planejando outros atentados em outros lugares do mundo. Então, ou seja, invadir a faixa de Gaza de forma unilateral, ou seja, sem apoio da ONU, sem corredores humanitários, é um extermínio dos árabes na faixa de Gaza, sem dúvida. Mas por que a gente não chega nessa conclusão tão óbvia? Porque, infelizmente, tem a mídia, ela é pró-Israel, a mídia ocidental. Tanto é... Isso eu percebi nitidamente. Isso, Folha de São Paulo, o Estadão, eu leio eles todo dia, né? CNN, a BBC, né? Agora tem outros canais que estão trabalhando, falando, olha, Israel não dá de fazer o que está fazendo dessa forma. Então, ou seja, tem muitas opiniões. Porque assim, para mim, como analista e cientista político, a mãe da moça, a mãe judia da moça que está em israelense, que foi morta pelo Hamas, ela tem a mesma dor e o mesmo choro que a mãe árabe que está perdendo o filho agora. E os dois casos, as duas mães e as duas filhas que morreram, as duas crianças são inocentes. Então não faz sentido, então não faz sentido tu fazer um massacre para outro massacre e criar. Por quê? Porque na minha perspectiva, aí eu estou criando isso eu estou lendo, mas ainda, né, eu estou criando essa convicção, é que o Netanyahu, como é de extrema direita, e toda extrema direita não pensa nos outros, né? Como extrema esquerda também não pensa em direitos humanos. Os extremos não pensam. Não pensam neles. Eles vão usar esse fato cruel do Hamas para anexar Gaza de vez ao seu território. Talvez não todo, mas 50%. Eu escrevi um artigo que vai ser publicado hoje, amanhã, que dá essa conclusão. A ideia é anexar a faixa de Gaza, tá? Então, ou seja, eles vão usar da artimanha de uma coisa abominável para anexar território e matar o máximo de número de palestinos que estão ali na faixa de Gaza, infelizmente, tá? Então, assim... Não dá de trocar um massacre por outro, um genocídio por outro, um crime da humanidade por crime da humanidade. Haja vista que Israel pode acabar com o financiamento. Aliás, fora o financiamento, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam realmente fechar Israel, a faixa de Gaza, e criar um corredor comunitário onde só mulheres, crianças e doentes poderiam sair, né? Ao longo do tempo, poderia demorar 6 meses isso, e ir afunilando, né? Fechar toda a Gaza e falar, olha, e com esses refugiados, ideia, né? Onde que está o Hamas? Quem é o Hamas? E indo atrás. Claro que tem uma coisa aqui, que não é uma coisa simples, que não é nem coisa, na verdade, né? É um fato, é que o Hamas tem 212, nem Israel sabe, ninguém sabe direito quantos reféns tem. Mas a questão é, para uma negociação
com um grupo que não negocia, estou matando a família dessas pessoas. Ajuda na negociação, uma possível negociação, sim ou não. Então, nesse momento, eu acho que é um erro até estratégico garantir a vida de 212 reféns. Até ontem era 150, até antes de ontem era 150, ontem era 210 e hoje eu li 212. Então, é bom citar uns números, porque cada vida é uma vida que tem que ser citada. Né? Importa. Então, eu vejo que a estratégia de Israel, se ela fosse para resolver o problema de acabar com o terrorismo, não, ele está usando do contrário, ele está fortalecendo, né? Porque aí tu vê o Hezbollah entrando, tu vê outros terroristas. O Hezbollah apoiando o Hamas, né? Que o Hezbollah é um terrorista mesmo livre, sendo de vertentes religiosas diferentes, um é sunita e outro é xiita, mas isso é uma outra discussão. Eu vou falar os comentários aqui, tem bastante no YouTube. Franceschi, o Franceschi, boa tarde, sol forte no estúdio. O Sagui tá de óculos escuros, né? Franceschi, é por causa do óculos escuro. Porque daí ele falou sol forte no estúdio, né? Muito sol, né, Franceschi, aqui, né? Daí o Sagui, ele usa óculos escuros, né? Eu já não uso, agora o Sagui usa, né? Jefferson Santos, um abraço, Franceschi. Podemos fazer perguntas ao entrevista livre aqui. Renato Pichatti Gonçalves, bom. De palhaçada aqui. Ô, professor! Assessoria Previdenciária, Cristiano, bom dia, boa tarde, Cristiano. Um ótimo programa, obrigado, Cristiano. Cristiano da Assessoria Previdenciária. Alan Jesus Cordeiro, teu genro. Doutor Ricardo, principalmente para meu sogro Sagui, jornaleiro e jornalista. Abraço, Alan. Serprev, Assessoria Previdenciária. Um grande abraço para meu amigo Sagui, doutor Ricardo Cristiano Cavaleiro. Doutor Ricardo também. Doutor Ricardo, Sagui, sim. E para mim, o Cristiano Cavaleiro, Cristiano da Assessoria, né? Sim. Obrigado, Cristiano. TV Notícias Joinville. O jornalista Ademir Moraes, chefe de jornalismo Estúdio 02, TV Folha do Estado. Teu amigo jornalista, o Ademir. Sim. Um abraço, Ademir. Obrigado. Gerson Santos, uma pergunta ao professor. Como o imperador Adriano deu todas as terras do povo aos cananeus e filisteus, que o imperador chamou de palestinos? Ou seja, essa terra era historicamente desse povo? Ele pergunta isso. O imperador Adriano deu todas as terras do povo hebreu aos cananeus e filisteus, que o imperador chamou de palestinos. Ou seja, essa terra era desse povo? Cara, na questão originária é difícil, né? Porque se a gente for pensar assim, quem era dono primeiro, a gente tem que ir embora daqui agora, né? Então, assim, os hebreus tinham o domínio, né, ali da região de Canaã, mas eles foram muito... Tanto é que hebreus, a origem da palavra hebreu seria tipo uma ofensa dos egípcios, né? Quando eles estavam cativos aos hebreus. Então, o povo hebreu domina aquela região, né, de Canaã há muito tempo. Eles saíram, né, ali quando teve o Império Romano, teve a primeira diáspora, né, judaica, depois a segunda, onde eles se espalharam pelo mundo. É interessante, Jefferson, se a gente pensar quando eles se espalharam pelo mundo, ali na década de 70 depois de Cristo, e veja, 70 depois de Cristo, quando é que eles vão pensar em retomar a Palestina? Só no século XIX. Vai demorar 1900 anos para eles pensarem, nossa, eu tenho que voltar para a minha terra. Por que eles demoraram esse tempo todo? Porque nesse movimento para retorno de Canaã, só no século XIX, e em especial no século XX, não antes. Tá? Então é uma outra pergunta que eu deixo. Porque o que acontece? O movimento sionista, né, nacionalista, qual o grande livro é O Povo Judeu, ele na realidade, um movimento burguês, ele é um movimento nacionalista, que no século XIX. Claro que ali tem todo um caldo religioso muito forte. Professor, aqui é tudo ao vivo, eu só vou, pode continuar explicando, só vou atender um telefonema que acho que é urgente aqui, tá bom. Já retorno. Tá bom. Pode continuar explicando. Então, eu acredito que esse movimento sionista, no século XIX, ele acaba se tornando um movimento amplo, mas ele não é de todo o povo judeu, né? Agora, vários lugares se pensou para ter ideia aonde seriam colocados os palestinos, os judeus, não só na Palestina. Teve um movimento muito forte para ser na Argentina, esses seriam nossos vizinhos, né? Teve outros movimentos em outras regiões, mas geograficamente a melhor opção, historicamente, era a região da Palestina. Tá? Agora, com relação à história antiga, Jefferson, eu acredito que os assírios, os persas, né? Tu cita o Alexandre Grande, né? Todos esses territórios, eles vão perder a cada década, eles vão ser anexados ou vão ser perdidos para algum outro povo. Então, é muito difícil dizer aonde o povo hebreu
tinha um domínio total, ou era deles, né? Com certeza a região de Canaã, né, historicamente é o lugar mais próximo, mas não dá de saber também o tamanho dessa Canaã, né? Por quê? Porque os filisteus, os assírios, os egípcios, né, até os persas dominaram. Aliás, uma coisa importante que eu lembrei, os persas, que são hoje o Irã, né, quando eles conquistaram o império de Nabucodonosor, eles libertaram os hebreus, né? Eles estavam presos no cativeiro. Da Bíblia, né? Isso. Da Bíblia. Então foram os persas que libertaram, de certa maneira, os hebreus, e hoje são inimigos mortais também, né? Essa é boa, essa é Vou boa. ler os comentários no Facebook aqui. Desculpa, pessoal, aqui é tudo ao vivo, aqui não tem frescura. Tive que sair, vai dar um telefonema urgente aqui, daí por isso expliquei, mas o professor Israel tá afiado aqui, estava respondendo, o Jefferson tá explicando bem e, na verdade, nos situando nesse conflito, né? Que é o que está na mídia, né? É o que está na mídia, é o que está sendo falado. Rafaela Boing, parabéns, Ricardo. Você merece pela sua humildade e competência. Obrigado pela audiência, Rafaela. Budal, boa tarde, Bretanha, equipe convidado. Boa tarde, Budal. José Chagas dos Santos, boa tarde, Bretanha Sagui. Boa tarde, Obrigado, Chagas. Renan Benega, top professor, tirando minhas dúvidas sobre Israel. Muita gente tem dúvidas sobre esse conflito, né? O pessoal ouve muita coisa na mídia, mas tem porque a dúvida, assim, ó, né? tem vários movimentos, né? Um movimento mais à esquerda, partidária, né, vai ser mais Fazer uma pergunta? Sim, pode ficar Não, livre eu ia para falar falar agora, sobre. Isso, desculpa, pode falar. Na pergunta, pode fazer pergunta no microfone. Não, Fala que aí. o pessoal comenta que essa guerra está acontecendo, professor, é sobre o negócio de um fala que é esquerda, um não sei o quê, entendeu? Muitas pessoas estão em dúvida, né? Eu não tenho como comentar para essas pessoas que estão nos ouvindo, assistindo aí, a polêmica que eles falam que o ruim diz que o problema é que é a esquerda. O que o senhor acha, professor? Obrigado pela audiência, Simone Maciel. Aqui, antes do professor responder, eu não vou conseguir ler, Simone, tu mandou os dias aqui, vai ficar corrido. Obrigado pela audiência aí, tá bom? Obrigado. Fala aí, professor. Então, o que acontece? A esquerda, né, seria tipo mais pró-Palestina, e alguns confundem isso como pró-Hamas, que eu acho absurdo isso, são coisas diferentes. É a mesma coisa, tu confundir o Hamas com o povo palestino, é confundir, doutor, agora tu me ajuda, o rapaz que matou esses dias 4 crianças numa creche em Blumenau. Ah, sim. Certo? A machadada. A machadada. Isso é um absurdo. Isso é um crime. Se a gente confundir o Hamas com o povo palestino, é a mesma coisa, de forma proporcional, confundir Blumenau com esse cara. Uhum. Esse cara não representa Blumenau. E mais, esse cara tem que ser, em nome da lei, punido. E de forma exemplar, de forma rigorosa, na minha opinião, prisão perpétua. Não existe isso no Brasil, infelizmente, mas ele não tem mais como... Um cara desse... Não tem. Olha, eu vou falar que merece, não tem mais recuperação. Não tem mais recuperação. Eu como advogado criminalista, mas eu posso dizer, o cara que faz uma atrocidade dessa, né? Que nem aquele cara na creche de saudades. Isso. Que também matou as crianças, também Então, doutor, Ricardo e Sagui, meu querido, vamos pensar o seguinte. Então, primeira coisa, não dá de confundir um grupo terrorista onde ele está com o povo que lá habita. O segundo ponto, ninguém de Blumenau, de Santa Catarina, quis matar a família, o filho, o irmão, não sei se tem esposa, do assassino das crianças da creche. Uma coisa é o assassino, a culpa dele. Uma coisa é a culpa do Hamas, outra coisa é o povo palestino. Não sei se vocês estão entendendo, tem uma lógica aí. Sim. Porque, senão assim, o Hamas atacou Israel de forma abominável, crime contra a humanidade, vamos matar o Hamas. Mas o Hamas está no povo palestino. Mas aquele povo apoia, não sei como é que é. Então vamos matar todo mundo. Entendeu? Esse é o grande problema. Se a gente for assim, então todo assassinato que acontecer quando crianças, o assassino não apenas vai morrer, como toda a família do assassino, os antecedentes desse assassino e os filhos, né, os netos desse assassino. Ou seja, a culpa deixa de ser individual para ser coletiva. Quando a gente pensa na culpabilidade coletiva, a gente sai do direito moderno, sai da sociedade moderna e volta antiguidade, ou seja, quanto mais eu penso no extermínio do outro de forma arbitrária, mais eu estou retrocedendo na história e menos avançando como humanidade. Se a gente pegar o primeiro código, que é o Código de Hammurabi, que é o código, né, que vocês estudam lá no direito também, né? O Código de Hammurabi, ele falava olho por olho, dente por dente, mas no sentido da individualidade do processo, né? Então, uma pessoa cometeu um crime, o outro vai ter que pagar. E eles tinham a questão da lei sobre a honra. Tu não pode cometer um crime sem honra ou desonrado. Então, ou seja, se a gente pegar
a vertente do direito, não que ali tinha um direito humano, jamais, mas tinha uma lógica de que o direito ele tem que punir o culpado pelo crime e não punir as que estão em torno do culpado, né? Então, é a mesma coisa, acontece um crime chocante aqui em Joinville e as pessoas ficam indignadas. Vamos acabar com Joinville porque o assassino está em Joinville? Óbvio que não. Eu, você, o nosso ouvinte não tem nada a ver com isso. A mãe palestina que está lá com seus 4 filhos não tem nada a ver com o Hamas. Às vezes ela foi ameaçada pelo Hamas. Quem disse que o Hamas também se torna o povo palestino da faixa de Gaza escudo humano, até onde não vai o terrorismo contra o seu próprio povo, né? Contra o seu próprio. Então Israel, ele comete crimes contra os direitos, contra a humanidade, ao não fornecer água, ao matar de forma indiscriminada, porque o poder bélico é muito forte. É uma coisa absurda isso. E, diferentemente de outras pessoas, né, que muito falam, mas então o direito internacional não serve para nada. Serve. Por exemplo, Putin, ele está com voz de prisão, né, pelo Tribunal Internacional, que fica em Haia, né, em Holanda, né? E Tribunal fica em Haia, isso, Tribunal Internacional. Tribunal Penal Internacional, né? Em Haia, né? Isso, na Holanda. É o mesmo que o Bolsonaro também vai responder, acho que a questão do... Isso, mas acho que não... Mas é outra ideia, eu acho que não... Já ia mostrar isso, um amigo nosso na guerra aí, ó. Um amigo nosso na guerra aí. A Simone mandou. Olha lá, ela acabou de mandar o Saguê na guerra aí, ó. Simone, tá doido, Simone? O Saguê não sei se tá do lado do Hamas ou tá do lado do Israel, ele tá do lado. Eu tô do lado certo, doutor. Qual lado? Lado, Saguê? Do lado bom. Qual que é o lado bom? Lado bom. Qual que é o lado bom? Fala aí. Eu não sei, eu já tenho minhas dúvidas. Israel, né, doutor? Não é. Ele tá do meu lado, assim, Israel. Lado do Israel. Não é bem assim, porque Israel também comete atrocidades também, sabe? Sim. Só que assim, ó, eu vejo uma coisa que eu ia falar contigo, Israel. Eu vejo uma coisa engraçada. As igrejas evangélicas ficam puxando o saco de Israel. É uma coisa que eu até vejo as igrejas aí babando o ovo de Israel e falando só a respeito do... como se Israel fosse santa, que a gente sabe que não é. A gente sabe que tem uma questão muito grande por causa da religião envolvida nisso, mas por que tu julga assim, por que tu vê, na tua opinião, na tua análise, que as igrejas evangélicas defendem tanto Israel? Ignorância. Como um partido, né? Ignorância. É isso, eles são ignorantes. Eles não conhecem a história. Eles criam narrativas, mas é ignorância. Eles vêm pela questão da religião, mas eles desconhecem a história, né? Ignorância. Por exemplo, mas assim, fala isso aí. Mas comparação assim. O Salgueiro é o contraponto lá das igrejas, não, são caras assim, ligados às igrejas, não sou contra, assim, comparação assim, ó. Tudo bem, tem os seus pontos, ok, beleza. Mas matar, não sei de onde vem essa guerra, não sei de onde começou essa guerra. Uns falam que nem eu falei antes, né? Como é que vai tentar tirar uma vida, que nem esse cara matou lá em Blumenau, né? Chapecó, não sei onde. Foi lá em Blumenau e tem também o de Saudades. Lá, de Saudades, né? Vamos dizer assim, uns querem julgar ele de um lado, né? Outro quer julgar do outro. Mas, assim, pela minha visão, a palavra de Deus, que ia chegar esse final de tempo, né? Tempo de guerra, tempo de fome, tempo de várias coisas que vai acontecer, e isso é bíblico, entendeu? Mas acontecer com nação contra nação, um contra o outro. Então é assim, doutor Ricardo. Então, assim, a minha opinião, entendeu? Eu vou pela palavra de Deus. Tudo gente errada ninguém é santo, né? Mas eu, assim, ó, para dizer que é o B, o C, o D, entendeu? Eu vou a favor do que é o certo. Interessante, professor Zalso, para fazer a colocação. O senhor tem a parte histórica, entendeu? A parte de estudo, mas essa opinião do Sagui a gente não pode desprezar, porque a maioria das pessoas pensa que nem ele. Eu discordo de ti, porque na verdade isso não é uma questão de Bíblia, de palavra, mas o professor Israel vai explicar melhor. Só que tu está pensando como a maioria das pessoas pensam. Sim. Pode colocar aí. É ignorância, porque... Não que o Sagui seja ignorante, mas não, a ignorância é pensar a relação de pró-Israel, tendo em vista como base a religião, até porque são coisas distintas. Isso não é uma coisa religiosa. O judaísmo e o cristianismo são coisas muito diferentes. Por exemplo, o cristianismo prega a vinda de Cristo, que seria o retorno, né? Para o judeu, não veio o Messias. Então, assim, tipo,
Do ponto de vista teológico, há uma ligação no sentido da cultura. Mas do ponto de vista bíblico, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e o Novo Testamento são contraditórios até, né? Então, o que eu vejo? Sustenta, né? Só para terminar aí, eu faço a palavra, querido. Daí eu É o seguinte, depois. que assim, ó, e isso eu acho que é mais politicagem, né, das igrejas pentecostais que são pró-Bolsonaro, né? Então, e um segundo ponto, se tu vê o Estado de Israel, do ponto de vista da democracia e do ponto de vista dos direitos individuais, tem uma política de aborto mais permissiva do que do Brasil, ou seja, eles permitem um aborto em condições mais amplas do que do Brasil. Eles permitem um casamento homoafetivo, que eu acho que no Brasil é um retrocesso isso que estão fazendo no Senado. Então eles têm leis liberalizantes contra pautas evangélicas. Então, ou seja, se eles apoiam Israel de forma indiscriminada, então eles apoiam também a forma do aborto, casamento homoafetivo, coisas que eles não apoiam. Então, isso a gente não apoia. Então, não há sentido, né, isso, o apoio pentecostal a Israel é um apoio seletivo, narrativo e pautado pela politicagem. Fala aí, Samu. Assim, comparação depois assim, eu faço a consideração aqui de um amigo nosso. Comparação assim, cada um tem a sua como diz, de uma forma, eu aprendi de outra forma. Mas né? o professor tem um conhecimento teórico. Sim, até eu entendo. Isso não dá para discutir, né, no caso, né? Assim, nós não sabemos nem o dia, nem a hora, como ele falou, a vinda de Cristo, né? Essa é outra história. Né? Pois é, isso que eu estou dizendo, doutor. Então, mas assim, eu, na minha opinião, entendeu? Essa guerra que está acontecendo, não sei se algum é culpado. Tem que ser algum culpado, porque se a gente está nessa função, para que atacar Israel? Para quê? Que motivo? Para que Israel fazer o ataque também ao palestino, fazer a comunidade dessa forma? Para também? Pois é, mas eu te devolvo a pergunta. Isso, pois isso, um atacando o outro. Para que mas isso? O culpado para mim são os dois. Eu já não estou num partido dos lados. Isso que quero chegar, entendeu? Não, isso sim. Então, o que acontece? Qual é o erro estratégico, né, da Palestina? Da OLP. Primeiro erro estratégico, né? É difícil a gente voltar, né? Mas seria não um reconhecimento da 181, que é a resolução da ONU que cria o Estado de Israel e o Estado tripartido da Palestina, que era um absurdo na época, é um absurdo hoje. Mas se eles reconhecem de cara ali em 48 a Palestina, aquelas fronteiras, eles se tornariam um Estado. Dizer se eles iam aumentar ou diminuir seu território, eu não sei. Mas, provavelmente, seria um outro debate, né? Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro estratégico é que houve, em 93, o Tratado de Oslo, né? Que foi, se eu não me engano, na Noruega. Isso. Teve o primeiro e o segundo, entre Israel e a OLP, onde ambos se como entidades de diálogo. Eles até apertaram a mão, foi bonito de ver. Ali foi um outro erro estratégico, porque o Arafat poderia ter reconhecido o Estado de Israel e mantido as fronteiras pós-guerra de Yom Kippur, né, e pós várias ocupações. O que está acontecendo hoje com a Palestina? Como a Palestina não é um Estado reconhecido por uma boa parte dos países, mas é reconhecido como Estado membro da ONU e pelo Brasil, por exemplo, Israel vem constantemente, né, invadindo terras palestinas, em especial no sul da Cisjordânia, ali na região onde seria Judá, né, e vem colocando judeus ortodoxos armados para ocupar as terras que são já palestinas, né, e isso gera um conflito gigantesco. Aliás, teve dois ministros israelenses que já reconheceram que essas ocupações, que eles chamam de ocupações, mas são invasões, terras da Cisjordânia são equivocadas e que deveria se repensar. A gente fala aqui sobre a terra da Cisjordânia e da Palestina, da faixa de Gaza, mas lembrando que pro lado da fronteira entre faixa de Gaza e Cisjordânia existe um muro de 9 metros de altura que cerca todo o território. Então eles não têm nem para onde ir e nem para onde voltar. Eles estão presos, estão cercados com o muro. E as pequenas entradas de controladas pelo exército de Israel. Então eles enviam judeus ortodoxos, né, nesses campos aí, e transformam, chamam kibbutz, né, que são áreas agrícolas, onde tem uma administração própria, que ocupam os territórios da Cisjordânia até hoje, tá? Então, esse é um outro problema, um fator de instabilidade. O que vai acontecer na minha análise, né?
indiferente desse conflito, mas eu acho que esse conflito acelera, é a tomada quase total da faixa de Gaza, ou total, né, e uma tomada do território do sul de Cisjordânia, estrangulando, né, o povo palestino num pequeno território ao norte ali da Cisjordânia, tá? Eles já perderam e vão perder ainda mais as regiões de Jerusalém, que pelo acordo da 181 da ONU, Jerusalém seria uma cidade administrada pela ONU, né, sendo de livre acesso tanto oriental, Jerusalém Oriental para os muçulmanos e Jerusalém Ocidental para Israel. Mas perante as guerras e as intifadas, Israel dominou toda a Jerusalém, que é uma outra coisa de conflito que vai ter que ser negociado por uma paz, né? E essa paz eu acho que vai ser muito difícil. Vai ser difícil. Vai ser uma guerra sem fim, porque o povo palestino, com mais que ele perca o território, ele é muito forte, né? Ele é geralmente, para cada judeu, né, nascido, né, há em torno de 5 a 6 palestinos, né? Então o número populacional é muito, mesmo o assassinato ao vivo pelas e-mails de comunicações, em especial pelo TikTok, que é horrível. O TikTok tem que ser censurado no sentido, e o Telegram também, porque assim, uma coisa é mostrar a guerra, outra coisa é mostrar corpos de pessoas. As pessoas vitimadas pela guerra, seja elas soldados ou não, têm o direito à integridade, porque tu não pode ficar mostrando o corpo de pessoas. Tudo bem. É pesado, né? É pesado. Tudo bem que assim, ó, olha, a gente tem que mostrar essas fotos para mostrar os crimes de guerra. Beleza, eu acho que aí tu tem uma certa tolerância, né? Porque finalidade, né? Tem uma finalidade. Sim. Agora, por que eu digo isso, Agui? Porque eles mostram os corpos não para mostrar o horror da guerra, mas para ganhar like e patrocínio, porque eles vão monetizar, você entende melhor do que eu isso, aquele vídeo. Então o TikTok ganha dinheiro mostrando corpos de crianças mortas na Palestina, ganhou dinheiro mostrando mulheres mortas por Hamas em Israel, com crianças, né? O próprio Hamas ganha dinheiro com isso, o próprio Estado de Israel ganha dinheiro com isso. Então, a gente virou, né, o que os teóricos da sociologia falam, né, que a gente vive numa sociedade do espetáculo, onde o show de horrores, né, é legitimado e consensuado. O objetivo é o show, né? O objetivo é o show. E o show é a morte de crianças. E é isso que eu volto ao início da minha fala. Como pai, eu não quero ver nem minha filha, obviamente, mas a filha de ninguém, né, morta por qualquer coisa. Não seja a vontade de Deus, Saguin, né? Que nem o doutor, o piazinho dele caiu, o doutor... Imagina se uma criança já cai, imagina uma coisa mais grave, o doutor abraçou o piazinho, imagina, uma criança já cai e a gente se assusta, imagina se acontecer coisa pior. Então ele segura aqui, daí ele faz e puxar. Então nós não temos como, nesse momento, recuperar as crianças assassinadas de forma cruel pelo Hamas. Mas nós podemos, como sociedade, como país, aí... É uma retórica, né? Como aqui é uma conversa, né? A gente falou que não ia ter pergunta pré-programada, mas mas falar do papel do Brasil, que neste caso está muito relevante. O Brasil, ele se tornou... Vamos falar sobre isso. Eu esqueci de fazer a pergunta nesse sentido, a posição do Brasil. Isso mesmo. Pode falar. Então ele se tornou um protagonista, porque houve 3... Olha só. A demora, porque vamos contextualizar, né? Hoje o Brasil, existe a ONU. Dentro da ONU existe 5 órgãos lá dentro. O mais importante é o Conselho de Segurança da ONU, que foi criado pós Segunda Guerra Mundial, onde tem 5 países, né, que ganharam a guerra, né? Rússia, China, Estados Unidos, França e Inglaterra. 5 têm poder de veto e poder de intervenção humanitária. Então, o Brasil... Então, esses 5 têm poder de veto e tem mais 10 países, né, que dão apoio e discutem isso, né, as questões de conflitos. O Brasil faz parte de um desses 10 e atualmente ele preside o Conselho de Segurança. Como presidente do Conselho de Segurança até o final do ano, é de responsabilidade dele também chamar para reuniões extraordinárias. E ele fez uma reunião, só que não entrou em consenso. Ele fez uma segunda reunião. Essa segunda reunião não entrou em consenso, mas a Rússia pediu para fazer uma resolução que não foi aprovada. Aí o Brasil aguardou, fez mais uma terceira reunião e fez toda uma resolução condenando os crimes do Hamas, né, e pedindo corredores humanitários. Qual é o problema? Vamos fazer um parênteses então. O governo federal fez uma resolução condenando os crimes do Hamas.
É bom para explicar isso, porque os adoradores do mito, eles acham que o governo federal, que o Lula, apoia o Hamas. O pessoal fica disseminando fake news, então é bom pra explicar. Sim. Bom pra falar sobre isso. Sim. Aqueles pessoal que te manda vídeo falso no YouTube, né? Sim. Manda vídeo no WhatsApp também, né? Sabe, isso é tudo mentira. É como eu falo pra ti, é tudo fake news. Porque é tudo fake news, o pessoal que manda vídeo no WhatsApp. O Brasil tem um protagonismo. Né? E os Estados Unidos vetou, né? Vetou por encarregado de ordens, tirar foto, fazer vídeo no TikTok, mostrar que estão querendo a paz. É engraçado, sabe? Todo mundo quer a paz, mas as pessoas vivem morrendo pelas armas dos outros, né? Então, acho que essa postergar vai deixar a ONU mais fragilizada. Por quê? Porque a ONU, desde 2003, quando os Estados Unidos ataca o Iraque sem permissão da ONU, isso foi ladeira abaixo, como se diz, né? Mas por que eu estou trazendo esse retrospecto? Porque lembrar da ONU tinha uma coisa chamada Liga das Nações. A Liga das Nações foi uma liga criada pelo Tratado de Versalhes, que foi assinado às 11 horas do dia 11 de 1919. Até o horário. Quem assinou foi o Max Weber, pela Alemanha ainda. Então, tá lá no tratado que vai ser criada a Liga das Nações para tentar resolver a paz. Sim. A Liga das Nações fracassou em 1939 porque ela se omitiu quando Hitler tomou a Renânia, tomou os Sudetos, né, incorporou parte da Áustria, incorporou Alsácia e Lorena, e a Liga das Nações fez vista grossa para isso e não intimou Hitler a restabelecer o Pacto de Versalhes. Ou seja, quanto mais a ONU for omissa ou a coisa correr, mais guerras tenderão a surgir, e essas guerras tenderão ao que os analistas chamam de escalar, ou seja, aumentar o seu poder de persuasão e os envolvidos na questão beligerante. Vou ler aqui os comentários pro professor Juliano. Baita entrevista. Ótima pergunta, Sagui. Pergunta da posição das igrejas, as coisas que ele está falando aqui. Ótima pergunta, Sagui. O professor Juliano está te elogiando. Sim, a questão das igrejas, da pergunta que fez isso. Daí ele também falou. Baita resposta, professor Israel. Sim. Maria falou aqui. Obrigado, Maria. Obrigado pela audiência. Beijo. Nisso tudo, quem sofre é civil. É verdade, quem sofre nisso daí são os civis, né? Maria, que morava com Mazda. Jefferson Santos. O Sagui está mais do que certo em discordar do ponto de vista contrário ao dele. Não é ignorância da pessoa, e sim entendimento do ponto de vista da pessoa. Ninguém tem a verdade absoluta sobre nada. Sim. Não, a verdade absoluta não. Sim. Mas assim, tem a teoria, tem o conhecimento, né? Mas sim, claro que o professor ele é muito mais, isso que eu ia falar. Ele é muito mais qualificado para falar que eu e tu. Mas sim, claro que a tua posição tem direito de ter a tua posição, sim, com certeza. Não, só alguém tá livre aqui, claro. É que eu falo pelo conhecimento, ele está muito mais qualificado. Porque o professor Israel, ele entende. Claro, a gente não entende. Eu também não entendo também. Eu acompanho de fora, eu também não entendo. O não entendimento, o que é? É uma ignorância, né? Então, assim... Não está errado também nisso. Então a gente é ignorante, sabe? Ele já é um cara que não, mas dele. Mas o que eu quero falar. Mas o importante, aí a gente vai para Sócrates, né? Só sei que nada sei. Assumir que não sabe, né? Isso. Claro, então, quando eu assumo... já está assumindo que não sabe. Então, quando eu falo, porque eu também sou ignorante, né? Depende da área, né? Não, mas eu estudo. Aqui, os livros são aqui. Sobre esse ponto, tu não é. Pode ser outra área, né? Então, mas até aqui, eu tenho que estudar, tem que ler. Tem que ler, não sei de tudo. Mas o que eu estou dizendo, se a ignorância, é claro que tu pode ser de uma forma pejorativa, mas não é isso, apenas. Se tu entende, olha, se nós somos ignorantes, devemos o quê? Estudar, analisar. E eu digo, é uma ignorância dos grupos pentecostais porque eles estão politizando no sentido partidário algo que não deveria ser. E outra, quando eles fazem uma relação direta entre a sua fé e os preceitos históricos judeus, eles estão desconhecendo a história. O desconhecimento é ignorância, porque existe uma relação cultural, mas não há uma relação teológica. Porque Jesus, para os judeus, é mais um dos grandes profetas. É um profeta, tem que ser resguardado. Mas Jesus não é o salvador para o povo judeu.
Não é. Assim como o Islã reconhece Jesus também como um profeta e não como um salvador. Então, isso, as religiões não reconhecem Jesus como um salvador, diferente do cristianismo. Né? Então, nesse sentido, os grupos pentecostais que fazem uma relação teológica com o povo judeu parte ou da ignorância ou parte de uma politicagem sem tamanho, de uma falsa narrativa. Então, não há relativização nesse processo, porque a gente tem que colocar as coisas no que elas realmente são. Se tudo é relativo, a gente pode ir embora porque tudo pode. Eu não é. Parte com isso que o Gerson falou, ninguém tem verdade absoluta sobre nada. Ô Gerson, uma coisa, verdade absoluta, tudo bem, eu também acho que não dá para colocar 100%, só que, por exemplo, eu, Sagui, a gente é ignorante, não no modo pejorativo, a gente é ignorante em relação à questão da guerra. Eu acompanho só, mas quem conhece, quem tem conhecimento teórico, como é que eu vou saber mais que o professor Israel? Sim. Eu posso discordar de alguma coisa que ele fale, respeito à opinião dele, mas agora, da história que ele está contando, história é história, não vou discordar. Então, concordo em parte com o que escreveu. É fato que Israel foi criado em 15 de maio de 1940. Isso não é uma relativização, isso é um fato. É fato. Seja, não sei quem está falando aí, mas o Jefferson tá fato. É o mesmo que ele fez a pergunta aqui do imperador Adriano. É fato que a ONU tinha o terreno palestino tripartite, e isso é inaceitável para um povo que tinha um terreno só. Aí chega um cara de fora e fala, vou dividir em 3, tá? Que eu já falei aqui, e repito, e está gravado, que eu acho que estrategicamente foi um erro da Palestina, deveria ter aceito. Mas, obviamente, que cada um cuida do seu terreno, né? Se eles achavam, eles estão sofrendo por causa disso. Mas isso é fato, isso não é relativo. Isso não tem como negar. É fato que agora, daqui 15 minutos, o bombardeio está matando uma criança. Isso não é relativo. Se vocês querem relativizar, vocês vão para o culto de vocês vão lá para a praça, porque história não é questões relativas. Concordo. Não é uma narrativa que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou reivindicando os direitos humanos, porque somos seres humanos, e as crianças estão morrendo, como morreram no sul de Israel. Então não vou relativizar morte de seres humanos. Assim como o Hamas matou crianças, matou mulheres, isso daí não dá para relativizar. Aconteceu. Sim. Aconteceu. Então, na verdade, não. Nesse ponto que eu chamei a atenção do Sagui, a opinião dele, tudo bem, a opinião da maioria das pessoas, de igreja, né, em defender Israel, só que isso é uma opinião, tudo bem. Sim. Só que não dá para lutar contra fato. Nesse sentido, não, eu vou essa linha. Sim. Verdade absoluta. Ou o direito existe, não é bem assim. Ou ele é nada, ele não é relativo. Assim, sim. Tu pode fazer interpretação, é por isso que existe o advado, tu vai interpretar, mas a lei está ali, ela está ali. O juiz tem a lei lá, mas ele vai interpretar a lei. O juiz pode interpretar a favor do acusado. Pode interpretar contra o acusado. Então existe uma verdade ali, existe um fato que a gente pode considerar concreto. Agora, há algumas interpretações. Só que essas interpretações vão partir do quê? De vários tipos de conhecimento. Um deles, o senso comum. Respeitamos. Outro é o senso científico, que é a minha parte aqui. Outro é o conhecimento de causa, né? Então, ou seja, tu vai falar assim, tá chovendo para sua mãe, a sua mãe vai abrir a janela e ver a nuvem. Eu vou olhar no celular, porque eu não conheço nuvem. Ou seja, a sua mãe, a nossa mãe tem um conhecimento de causa, de experiência. Conhecimento óbvio, lindo e talentoso. É um conhecimento. Agora, dizer que aquela nuvem carregada lá de chuva, né, aquilo ali é um dinossauro, não dá. A bicicleta do Sagui tá lá fora, tua moto tá lá fora, eu não posso negar. Então, na verdade, como é que não tem verdade absoluta, Jefferson? Tem, né? 2 exemplos que eu dei aí, né? Então, mais uma consideração para fazer, Sagui? Tem uma consideração, uma pergunta pro professor Israel? Professor, o senhor que partido que o senhor é agora? Nenhum. Eu não sou filiado a nada. Isso, que bom. O professor Israel, o senhor foi filiado no PDT, né? Não foi, só participava de reuniões, né? Participei. O senhor, na época que eu era filiado no PDT, participava de reuniões só. Sim, eu apoiei o Bellini, né? O Bellini, ele gosta de falar de Bellini Maurer. Agora tá no PSB. Agora tá no PSB. Partido, isso. Ele é um professor talentoso, né? Conhecido, foi senador. E o professor Bellini me convidou para ajudá-lo na campanha. E eu falei, nossa, professor, vai ser uma honra, né? Então, assim como eu já falei pro filho dele, o Rafael. O vereador também. Isso, foi já candidato. Eu falei, Rafael, quando ser candidato, eu vou te apoiar. Porque, indiferente, claro, sentido que eu não tenho, assim, né, uma conexão, mas eu acho que o Rafael não seria. Mas pro partido de direita, eu que não, né? Então eu apoiaria o Rafael, sim, que é o filho dele, como apoiaria outros colegas, assim, porque fazer política é algo saudável e é algo importante, tá? Tem diretrizes, né? Eu apoiaria
Orbelini em qualquer jornada que ele tiver, porque ele é um homem íntegro, é um homem ético, é um homem que tem proposta, né? Talvez nem todas as propostas a gente possa concordar e possa ter debate, mas ele é um cara propositivo. Ele não vem aqui inventar nada, então realmente ele é um cara de excelência. E ele é uma pessoa séria, né, professor? Não, o Bellini, o que falar, ele fala mesmo. Sim, presidente do PSB de Joinville. Mas ele estava no PDT, né? Agora está no PSB. Ele está no PSB, mas eu não sou filiado a nenhum partido político, né? Sim. Mas isso não significa que eu não gosto da vida partidária, né? Sim. Eu acho que tem que participar. E você que é jovem, participe dos partidos políticos, se filiem, né? Vão participar de sindicato, vão participar de associação de moradores, vão fazer política nos bairros. Não existe. É importante, né? Olha só, o Clausewitz, ele vai falar o seguinte, que é um pensador do século XIX, prussiano, ele vai falar, ó, a guerra é a continuação da política por outros meios. Veio a Hannah Arendt, né, 100 anos depois, e fala assim, ó, a guerra é a contradição, é a não política. Eu concordo com a Hannah Arendt. Só existe guerra porque não existe política. A política é a ação pacífica do entendimento a algum lugar, né? Então, por exemplo, se a gente pode ter partidos de oposição, isso é saudável, né? Quem ganhou, respeita, né? Quem perdeu, respeita quem ganhou, na próxima vai ganhar ou vai perder de novo. Esse é o jogo, mas dentro do respeito, da educação, né? Da não ofensa, da não violência. É um absurdo uma pessoa matar a outra por questões políticas, né? Sim. Gerson Santos, com certeza, Maria. O povo é quem sofre com tudo isso. Não defendo as atitudes de Israel e nenhum grupo terrorista do Hamas. É que nem eu. Eu tenho a mesma posição do Jefferson aqui. Não defendo nem o Hamas, também não defendo algumas atitudes de Israel, né? Então é isso aí, professor. Alguma coisa que eu não te perguntei, queria falar, não te perguntei? A gente está encerrando o programa, já passamos do horário, na verdade. Eu não sei, para mim tá tranquilo, assim. Tranquilo, nada que eu não tenha falado? Não, tudo bem. Foi legal, assim, eu gostei porque em vários outros programas também sempre me senti à vontade, mas aqui também me senti bem à vontade. Aqui a gente tem o Sagui também que participou, fez umas perguntas, a gente, né, concordou e discordou, acho que isso é legal. Sagui, é verdade, essa questão das igrejas é um tema interessante. Sim. Tem que ter. Fala isso, agradecendo agradecer o professor aqui, né? Professor, as portas estão abertas para o senhor aqui. Se quiser voltar, pô, seja bem à vontade aí. Aqui a gente não tem frescura. Aqui não tem frescura, aqui, ó. Como é que é? Aqui, ó. Você vê qual que é a mão? Aqui, ó. Aqui a gente não recebe grana, aqui de câmara. Estamos livres para falar do que quiser. Não recebo nada. Só tu recebe, não recebo nada. Eu também não. Então tá bom. A gente não recebe nada, não recebe nenhum patrocínio da grande mídia. Como a grande mídia, SBT, ND, NSC, eu sempre cito, são veículos boca alugada. Nesses veículos aí não vai ver a verdade sobre o Joinville. Aqui no nosso programa vê a verdade porque aqui a gente não recebe dinheiro deles, então a gente pode falar e a gente tem uma posição em apontar os problemas da cidade. Apontar os problemas. Aqui a gente não é chapa branca. Tem mídia aí, as que eu falei, que só vão falar bem da cidade. O prefeito Adriano, o maior prefeito do Brasil, a cidade tá uma beleza. A cidade tá uma beleza, tá tão boa a cidade que eu quero relatar para finalizar o programa de um fato que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe estava passando mal, foi no PA Norte, no PA da Rua Guilherme. Agora, doutor? Foi agora no fim de semana. A médica nem olhou para a cara dela, pegou e receitou uma medicação que não tem no SUS. Nem sabe o que é. Nem sabe o que ela tinha, receitou uma medicação que não tem no SUS. Então essa é a situação da saúde de Joinville. Receitam no sistema público de saúde, no sistema único de saúde, uma medicação que não tem lá. Como é que tu vai receitar uma medicação? Minha mãe, graças a Deus, pôde comprar o remédio. Tinha condição de comprar. Mas agora vai uma pessoa simples, uma pessoa que não tem condição, né? Tu sabe, outra pessoa qualquer simples, uma pessoa que não tem a condição. Como é que uma pessoa que não tem recurso vai comprar o remédio numa farmácia? E muito me estranha, daí a questão é o seguinte, né? Fica a dúvida no ar. O grupo da família do prefeito, o grupo de farmácia, é um mais farmácia na cidade. Então, se falta remédio no SUS, para onde a pessoa que precisa comprar remédio vai correr? Para uma farmácia do grupo? Quem está ouvindo já sabe a resposta. É o grupo que mais tem farmácia aqui em Joinville. Então, eu não posso afirmar nada, mas é muito estranho. No mínimo, tem que deixar essa dúvida no ar. Obrigado, professor. Pode fazer considerações finais aí? Só falar... Pode fazer uma propaganda aí, considerações finais, pode falar o que quiser. Um livrinho aqui, ó, uma história dos povos árabes, é muito legal. Um livro sobre direito internacional também, recomendo comprar. Pode falar os nomes aí, pode falar os nomes e o Ocidente versus Islã, tá? Oriente Médio, são vários, Oriente Médio, então são alguns livros. E um livro sobre a história do povo judeu,
baseado, sabe, que tu vai gostar, na Bíblia também, então mostrando um pouco, aqui tem um pouco de história, um pouco de Bíblia também. Então são bom vários. estudar esses livros, doutor. Sempre é bom saber sobre isso, né? Então, essa é uma postura da literatura que a gente tem que estudar para começar a pensar a sociedade de forma profunda. Porque a gente não pode nem compartilhar pensamentos muitas vezes senso comum, nem teológicos, né? Mas sim pensando o quê? Qual é o eixo, nosso papel importante? Salvar vidas. Se eu não consigo salvar vidas que já foram ceivadas, talvez eu consiga, no discurso, e pela diplomacia, e pela ciência, né, salvar vidas que estão sendo ceivadas agora ou amanhã. Né? Então, parar a guerra e criar corredores humanitários é o principal objetivo do Brasil e da comunidade internacional. Né? Não vou parar a guerra. Então cria corredores humanitários, salva as crianças, salva as mães palestinas, salvam os jovens. Eles estão porque como eles não têm mais documento, não têm água, eles estão escrevendo com caneta no braço o nome para não morrer como indigente, porque estão morrendo, né, as centenas dia de crianças, né, que não tem nada a ver com o Hamas, nada a ver com as atrocidades desse grupo terrorista. Um forte abraço e obrigado. Muito obrigado. Quanto que é o preço dos livros? Não tem nem ideia, é tudo caro, o livro é tudo caro. Mas eu vou compartilhar contigo, claro, Ricardo, um texto que eu escrevi, né? Eu vou escrever, está sendo publicado um outro agora, e daqui 10 dias eu estou publicando um outro mais extenso, com umas 20 páginas, esses são gratuitos, então eu divulgo para vocês e vocês podem espalhar para começar a compreender um pouco o processo, para concordar e discordar de alguns pontos, claro, porque isso faz parte, né? Porque cada vez que ser dado agora, contra fato não tem argumento. Dá um sorteio, doutor? Um sorteio para quem ia fazer a ligação? O tempo que sorteio do livro dele? Sorteio? Não. Mas agora não. Outro dia? Dá, claro. Sim, outra vez. Outra vez sim. Outra vez não. Ferroviário aqui, claro. Agora tá no finalzinho. Dá. Vai sorteio agora no final, né, Samuel? Ele escolheu com tudo, né? Obrigado. O Gerson Santos mandou aqui uma boa entrevista. Forte abraço a todos. Obrigado pela tua audiência, Gerson, e obrigado pela contribuição. Também tu fez várias perguntas aqui. Obrigado, considerações inteligentes. Obrigado, Gerson. Dani Crilato, excelente programa, tem que ter mais. Não, o professor aqui está convidado aqui, qualquer hora vem aqui no programa de novo. Obrigado pela excelente audiência que a gente teve ao vivo aí, tanto no Facebook como no... Prova que o tema interessou as pessoas, né? Agradecendo o pessoal do grupo lá do Artão. E obrigado pelas inscrições no canal do YouTube. A gente teve durante o programa com o professor Israel umas 3 ou 4 inscrições novas no canal do YouTube aqui. Quem não tinha se inscrito ainda pode se inscrever. Obrigado, amanhã a gente volta com Joinville Urgente. Boa!